Bom dia, meus queridos irmãos, irmãs e todos aqueles que estão participando da nossa escola dominical por meio das redes sociais. Nós louvamos a Deus com alegria por mais um domingo, nessa manhã, por vermos aqui presentes um número maior de irmãos. Isso é muito importante. Nós não podemos nunca nos esquecer que é essencial a nossa fé, o trabalho da adoração, o trabalho do culto. E não há lugar melhor para nós fazermos isso do que estando na casa de Deus, no templo. É fato que em nossas casas nós também adoramos a Deus, mas é fato que aqui esse lugar foi separado para que nós pudéssemos adorar a Deus com uma liberdade muito maior, sem impedimento algum, com muito mais solenidade. Muitas vezes em nossos lares nós estamos assentados acompanhando pelas redes sociais um determinado culto e de repente somos chamados a atenção por alguma coisa externa. É alguém que bate a porta, é um telefone que toca, é um problema que surge e nós não estamos focados no culto. No templo, nós já temos essa possibilidade de estar focados aqui. Se porventura alguém nos procurar, primeiro tem que passar pelo diácono da igreja, que vai saber se é emergência, que alguém saia do culto para atender alguma coisa particular. Então, como é bom nessa manhã ver aumentar o número de irmãos e irmãs para a escola dominical, e o desejo do nosso coração é que isso seja cada vez mais normal a partir das próximas semanas, sempre lembrando aos irmãos que não há com o que se preocupar além do necessário. Nós temos que usar as máscaras, temos que fazer higienização das mãos, temos que evitar o contato, o abraço, o toque. Quem fala estará sem a máscara, mas será uma distância de segurança de todos vocês, aquilo que é determinado como seguro. Então nós bendizemos a Deus e entendemos que todos aqueles que já deixaram flexíveis o seu isolamento social, já estão trabalhando, já estão fazendo as coisas normais da vida, devem buscar estar no templo para adorar a Deus. E quando encerrar o culto, ainda que seja difícil, de dar aquela olhadinha para o irmão, dar um aceno, e cada um vai para a sua casa, para nós evitarmos qualquer tipo de aglomeração. E no mais, irmãos, vamos orar. Que Deus nos permita, principalmente uma vacina. Muitos medicamentos já estão sendo disponibilizados, não há comprovação científica em nenhum deles, há efeitos colaterais, com certeza em todos eles, mas aqueles que forem infectados por esse vírus vão ter que fazer uma escolha entre o agravamento da doença e uma possível morte, ou tomar o medicamento e tratar as sequelas depois. É o momento que nós estamos vivendo. Então precisamos orar, porque o que nos tem sido dito pelos entendidos é que somente uma vacina é a solução para esse problema. Então precisamos orar. Eu quero convidar você neste momento, vamos orar pelas grandes mentes do mundo. Deus tem levantado homens sábios de todas as partes, de todos os cantos, entendidos da ciência, entendidos na medicina, entendidos na biologia. Vamos orar neste momento, que Deus ilumine a mente desses homens. As expectativas é de que uma vacina ainda vai demorar, talvez não saia nem esse ano, mas se essas mentes tão capazes, se elas forem iluminadas por Deus, nós podemos ter uma vacina em tempo recorde. Vamos abaixar as nossas cabeças, nós que estamos no templo, e você aí na sua casa, onde você está participando da escola dominical, vamos clamar a Deus a misericórdia e o favor dele sobre as nossas vidas. Eu vou pedir ao nosso irmão presbítero João Assis que venha aqui à frente e que faça essa oração neste momento, pedindo a Deus, Deus que dá sabedoria aos homens, que ele capacite esses homens para que eles possam ter a cura dessa enfermidade por meio de uma vacina. Deus Santo, Pai de amor e de toda bondade, nós te louvamos, ó Deus,
por mais, ó Deus, uma oportunidade de estarmos na tua casa, reunido em teu nome. Obrigado, ó Deus, pelo teu povo aqui reunido. Estamos, ó Pai, vivendo momentos difíceis, ó Deus, com essa pandemia que tem assolado, tirado muitas vidas, ó Pai. Nós, ó Pai, colocamos as tuas mãos, ó Pai, que é a mão que tem o poder, que pode, ó Deus, nos ajudar. Cremos em Ti, ó Deus, que Tu, ó Deus, iluminará aqueles, ó Pai, que têm, ó Pai, os cientistas, aqueles que têm procurado uma cura. Que o Senhor, ó Pai, ilumine, dá sabedoria, ó Pai, a cada um, para que possa, Deus, prover, ó Pai, uma vacina, um remédio, aquilo, ó Pai, que estiver no coração do Senhor, para, Deus, que possa haver essa cura. Possamos, ó Deus, voltar à nossa normalidade, ó Deus, de igreja, de povo, de trabalho, ó Deus. Colocamos as tuas mãos, ó Deus, e te pedimos, ó Pai, a tua proteção. Entregamos, ó Deus, a nossas famílias, ó Pai. Aqueles, ó Pai, irmãos que têm, ó Pai, está desesperado. Nós, ó Pai, pedimos que esteja, ó Deus, com a tua mão poderosa sobre eles, para que eles creiam em Ti, que Tu, ó Deus, está no controle de tudo. Em nome de Jesus nós te oramos e agradecemos, pedimos perdão por nossos pecados. Amém. Amém. Muito significativa a oração feita pelo nosso irmão presbítero João Assis, porque é fato, nós temos irmãos e irmãs de diversas denominações que estão até desesperados, porque a mídia, ela trabalha de uma forma tão terrorista, tão assustadora. A mídia fala em mortes, ela não fala nas pessoas que sobreviveram à doença, ela não mostra as pessoas acima de 90 anos, e são muitas, que foram infectadas, ficaram em estado gravíssimo e sobreviveram a essa doença. Então nós temos irmãos e irmãs e diversas pessoas, de repente você que está participando do culto online, que está desesperado, angustiado, com medo de morrer. Primeiro, nós não precisamos ter medo de morrer, porque a Bíblia diz que todos os nossos dias foram escritos e determinados quando nenhum deles havia ainda. E segundo, meus irmãos, nós vamos tomar as medidas as quais nós fomos orientados pela Organização Mundial de Saúde. Tomar essas medidas, e se porventura formos infectados por esse vírus, vamos contar com a graça de Deus, assim como temos contado com a mesma graça para não sermos infectados por esse vírus. Nessa manhã, nós estamos envolvidos com o tema família, e os textos base que nós temos usado são os mesmos dos Salmos de número 127 e 128. Então eu convido você a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 127. Salmo de número 127. Salmo 127. Eu gostaria de convidar a todos para fazer a leitura comigo a uma só voz. Quero também convidar os que estão presentes para se colocar em pé. E você que está em sua casa, o culto é um momento solene. Queira colocar-se em pé também, a não ser que você não tenha condições, então poderá ficar assentado. Vamos ler juntos o Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes, aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão, como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Pode assentar? Eu quero observar com você o primeiro versículo. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam.
Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Se o Senhor não edificar a casa, você de fato tem deixado Deus edificar a sua casa? A sua casa tem sido de fato edificada por Deus? É muito fácil nós falarmos, não, a minha casa está nas mãos de Deus, a minha vida está nas mãos de Deus, a minha família está nas mãos de Deus, mas nós percebemos com pesar que muitas vezes isso é feito de forma mística, tipo assim, não, Deus, Ele está presente em todo lugar e Ele sabe do meu coração, então Ele está presente na minha vida, Ele está edificando a minha vida, Ele está edificando a minha casa. Meus irmãos, o trabalho da edificação é um trabalho que exige permissão. Você não vai chegar um pedreiro na sua casa para edificar a sua casa sem sua autorização. Imagina a cena. Segunda-feira de manhã, bate a sua porta, chega lá um pedreiro com um servente, pede licença e vai entrando. E aí ele começa a derrubar a parede, ele começa a quebrar piso, mas você não está sabendo de nada, você não contratou aquele serviço. Não, nós viemos aqui fazer uma edificação. Mas espera aí, eu não contratei ninguém para fazer edificação aqui. E com Deus nós pensamos que é diferente. Deus está edificando a minha casa. Está mesmo. Deus edifica quando nós o convidamos para isso. É como o casamento acontecido em Caná da Galileia, o nascimento daquela família. Logo na festa de casamento, um problema muito sério se apresentou a eles. Jesus havia sido convidado para aquela festa. Se ele não tivesse sido convidado, aquele casamento iria entrar para a história como o casamento em que faltou vinho, como o casamento em que os noivos eram péssimos administradores e a festa terminou antes da hora. Seria o casamento mais vergonhoso da história. Mas como eles haviam convidado a Jesus, aquele casamento entrou para a história como o casamento em que foi servido o melhor vinho. O casamento em que Jesus realizou o seu primeiro e grande milagre, dos milagres ali realizados, mencionados pelo Evangelho de João. Então, Jesus foi convidado. Agora, se você não convida Jesus para a sua casa, para a sua vida, e olha para este salmo, eu vou ler este salmo todo dia, porque as coisas vão melhorar lá em casa. A Bíblia não é livro de magia. Não adianta você pegar um salmo como mantra e ficar repetindo. Se o Senhor não edificar a casa, vão trabalhos que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, vão vigiar a sentinela. Se o Senhor não edificar a casa. Você pode falar 1 milhão de vezes. Não vai acontecer coisa nenhuma na sua casa, na sua vida. Sua família vai continuar o mesmo desastre, vai continuar a mesma situação de miséria. Então, convida o Senhor para a sua vida. Convida o Senhor para a sua casa. Como que você faz isso? Primeiro com a leitura da Bíblia. Essa semana, eu e o diácono Gabriel fizemos uma visita ao presbítero Hélio e à dona Neucina. Fomos lá levar a ceia domiciliar para eles. E eles contavam para nós que com esse isolamento todo, eles agora estão fazendo 2 cultos domésticos. Um pela manhã e um à noite. Eles leem a Bíblia, eles oram, eles cantam, eles meditam no que está escrito na Bíblia. Deus edificar a casa é dessa maneira. É quando eu tenho disposição de abrir a Bíblia, a palavra dele. É quando eu tenho disposição de abrir a boca. As Escrituras dizem que a palavra nem chegou aos lábios, o Senhor já a conhece por inteiro. Mas é preciso que você faça oração. Você não ora, não apresenta o seu casamento para Deus, não apresenta seus filhos para Deus, não apresenta os problemas da sua casa para Deus. E você quer ler o Salmo 127 e quer que as coisas mudem na sua vida. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Vai, lê até morrer, não vai acontecer nada. Vai continuar o mesmo desastre, a sua vida e a sua família. Então eu quero convidar você, nesse mês que nós chamamos de mês da família, a edificar a sua casa de forma correta. Leia a Bíblia, faça oração, fale de Jesus à sua família,
ore de tal maneira que a sua família perceba que você ora. De repente, na sua casa, ninguém sabe que você é um homem de oração, que você é uma mulher de oração. Seu cônjuge nunca te viu orando. Seus filhos nunca te viram orando. Seus pais nunca te viram orando. É preciso que você ore. Ora no seu quarto com a porta aberta. Lá passou o cônjuge, o esposo, a esposa, você está lá de joelho orando. Meu esposo é de oração. Minha esposa é mulher de oração. Meu filho é um jovem de oração. Meus pais, eles são pessoas de oração. Não tem como edificar casa de outra maneira. Você só vai ter a casa edificada por Deus se você convidar Deus para sua casa. E você só vai convidar Deus para sua casa lendo a Bíblia, orando e falando dele na sua família. Não adianta você querer pregar o evangelho secretamente em casa, não tem jeito não. Você prega com seu testemunho e você prega também com as suas palavras. Você tem que falar de Jesus para os membros da sua família. Nós vamos abaixar a nossa cabeça. Eu vou convidar a irmã Simone para que venha aqui à frente fazer uma oração. E ela vai estar orando para que nós sejamos mais corajosos. Nós queremos que Deus faça coisas na nossa casa e na nossa vida. Mas a gente não abre a nossa casa para Ele. A gente quer que Ele edifica, mas a porta da nossa casa continua fechada. A porta do nosso coração continua fechada. Então nossa irmã vai estar orando nesse sentido, nesse momento. Senhor, como é bom estarmos na sua casa nessa manhã, glorificando, exaltando o seu santo nome e ouvindo a sua palavra. Nós sabemos que nesse momento muitas pessoas estão passando suas dificuldades dentro dos seus próprios lares porque enfrentam com mais veracidade os seus próprios medos, os seus próprios relacionamentos com seus filhos, com seus pais, com seus cônjuges. E nessa manhã que nós estamos falando sobre família, sobre edificação da nossa casa, como servos e servas do Senhor, filhos amados do Pai, nós queremos clamar o teu nome pelos nossos lares, porque é lá que começa a nossa vida espiritual, é lá que nós demonstramos verdadeiramente quem nós somos em Ti, e é lá também que nós mostramos os nossos leões, é lá que nós mostramos as nossas falhas. Então nós queremos pedir ao Senhor que nos ensine a sermos mansos, a orarmos mais, a clamarmos mais, a entregarmos mais as portas da nossa casa ao Senhor, para que o Senhor seja o convidado principal na hora que nós formos deitar, na hora que nós formos comer, na hora que nós formos conversar uns com os outros, e que a partir do nosso testemunho e a nossa entrega ao Senhor, verdadeiramente o nosso lar possa ser edificado em Ti. Nessa semana, quando nós estávamos ali conversando, nós percebemos que verdadeiramente é no nosso lar que nós mostramos e demonstramos se somos ou não do Senhor. Então nós queremos ser do Senhor para os nossos filhos, para os que são ali, ó Deus, nossos vizinhos, que escutam as nossas conversas, que ouvem o hino que nós colocamos, que entendem que nós estamos em oração, em clamor, e que todos os dias, ó Deus, a nossa casa seja verdadeiramente edificada no Senhor. Nós somos teus, o Senhor nos chamou, então nós queremos pedir que o seu Espírito Santo trabalhe dentro de nós aquilo que ainda precisa ser trabalhado e que nós possamos alcançar aqueles que não são do Senhor dentro da nossa casa, do nosso lar e da nossa família. Então o Senhor tem liberdade, Deus, de atuar dentro dos nossos lares. Nós convidamos o Senhor como principal da nossa casa. Não os nossos sonhos, não os nossos projetos, não o que nós achamos, não o que nós pensamos, mas o que o Senhor tem para nós. Nesse momento, Deus, visita os nossos lares, visita aqueles que estão na nossa casa, visita os que estão agora assistindo esse culto online. Faça, Deus, que em nome de Jesus, cada coração seja tocado à transformação do Teu Espírito Santo. Como o pastor disse, que a nossa palavra, que a nossa Bíblia, ela não seja só um amuleto, ela não seja só um lugar, Deus, na nossa casa, ocupando aquela estante ou aquele armário, mas que a sua palavra seja vivenciada dia após dia em nós. Nós clamamos isso, ó Pai, e pedimos em nome de Jesus. Amém, Deus. Amém.
Quero convidar o nosso irmão Adnir para nós estarmos cantando um hino a Deus neste momento. O hino que nós vamos entoar, o título dele é Dependência. E essa dependência, nós temos que ter convicção. A minha confiança, a nossa confiança em Deus, ela tem que ser 100%. Confiança total. Nós estamos na total dependência de Deus. E tudo isso que está acontecendo ao nosso redor, à nossa vista, nada está fora do controle de Deus. E quando ele promete que os filhos dele, a igreja dele, ela está protegida, amparada, nós não podemos temer. Tudo isso que está acontecendo, existem orientações para determinadas medidas. Vamos seguir, não tem problema. Mas tudo que eu fizer para a minha segurança, sem estar totalmente confiado em Deus, eu acredito que é em vão, porque de mim mesmo eu não tenho capacidade para nada. Como foi lido no Salmo 127, se o Senhor não edificar. E que casa é essa? Não é só as 4 paredes, não, é a minha casa também. Então nós precisamos nos fortalecer para que possamos prosseguir e aguardar as providências de Deus, esse controle que está nas mãos dele, e nada vai fugir. Nada disso é surpresa para Deus. Pode nos surpreender, mas a Deus não. Então vamos entoar o hino 127. Careço de Jesus, de ti, meu Salvador, somente a tua voz tem para mim valor. De ti, Senhor, careço, do teu amparo sempre, ó, aspiro a ti, careço de Jesus, unido a ti, Senhor, pecado e tentação não mais terão vigor. De ti, Senhor, careço, do teu amparo sempre, ó, dá-me tua bênção, aspiro a ti. Careço de Jesus,
nas trevas e na luz. Sem ti a vida é vã, sou pobre sem Jesus. De ti, Senhor, careço, do teu amparo sempre, ó, dá-me tua bênção, aspiro a ti. Careço de Jesus, viver desejo aqui, ligado mais e mais, ó Salvador, a ti. De ti, Senhor, careço, do teu amparo sempre, ó, dá-me tua bênção, aspiro a ti. Amém. Irmãos, abramos agora as Escrituras no Salmo 128. Salmo 128. Quero convidar a todos mesmo assentados para que façamos também a leitura a uma só voz. Agora os irmãos devem permanecer assentados. Faremos a leitura a uma só voz do Salmo 128. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira, à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida, vejas os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Meus irmãos, se no primeiro Salmo 127, nós falamos sobre a necessidade de deixarmos Deus edificar a nossa casa, nossa vida particular, pessoa, nossa família, o nosso lar. Neste Salmo de número 128, nós vamos observar a importância que o salmista dá para a sua família. A família é o bem mais precioso. Nós temos uma máxima muito conhecida de que nenhum sucesso na vida compensa o fracasso da família. Há muitas pessoas bem-sucedidas na vida profissional, mas a família é um desastre. A família é uma tristeza. Do que adianta o sucesso profissional? Do que adianta o sucesso intelectual? Do que adianta o sucesso ministerial? Porque tem pastores, tem líderes também que falam bem, bem-sucedidos, mas que tem muitos atropelos na família. Nós precisamos entender que a família é o nosso bem mais precioso, e a pergunta nesse momento é: como temos tratado a nossa família? Então você, maridão, como você tem tratado a sua esposa? De forma gentil, de forma carinhosa? Nós andamos muito estressados com muitas coisas, e ainda que a nossa sociedade é uma sociedade que a mulher ela tem uma ampla atividade fora de casa, ainda assim a nossa sociedade é uma sociedade que os homens têm a responsabilidade de sustentar as suas casas. A Bíblia diz que o homem é o sacerdote da casa. Espiritualmente, o responsável pela família é o homem.
O homem tem que ser zeloso da esposa, zeloso dos filhos, e pode acontecer que nesses tempos de muito estresse e dificuldade, nós descuidemos o nosso compromisso. Então, nós, maridos, como temos tratado a nossa esposa? As esposas, como têm tratado seus maridos? Pais, como tratamos os nossos filhos? Filhos, como vocês tratam os seus pais? Então, se na primeira parte nós clamamos a Deus para que Ele entre, para que Ele edifique, abrimos o nosso coração, a nossa casa, nos propomos a ler a Bíblia, a orar, a falar de Deus, nessa segunda parte nós precisamos entender que muita coisa pode não acontecer por causa do nosso mau testemunho, por causa das nossas atitudes contraditórias. Como pode alguém que se diz cristão ter um comportamento contraditório dentro de casa com seu cônjuge, com seus filhos, com seus pais? Pode ser que o que falta na família é perdão, é pedir perdão, é abrir o coração para perdoar. As famílias têm problemas, as famílias têm dificuldades, e é mais fácil colocar a culpa no diabo. Tem muita gente que gosta de colocar a culpa no diabo. O diabo, sim, ele é culpado mesmo, ele está condenado já eternamente. A condenação do diabo é certa. Mas tem gente que prefere jogar a culpa no diabo. Aconteceu um adultério, mas foi por causa do espírito de adultério que aconteceu. Aconteceu uma violência doméstica, foi o espírito de violência doméstica. Aconteceu uma falta de respeito com os pais, foi o espírito de desrespeito aos pais. Para de jogar a culpa em demônios. Assuma o seu papel. Os demônios, liderados pelo diabo, com certeza vão aproveitar todas as brechas que nós deixarmos. Mas quem tem cometido pecado na família somos nós. Eu e você que temos pecado contra a nossa família, contra o nosso cônjuge, contra os nossos filhos, contra os pais, irmão contra irmão. Nós precisamos resolver esse problema, um problema doméstico. Quem sabe hoje, domingo, não é um bom dia para isso? Almoçar, bater um papo em família. E aí, gente, tudo bem? O que tem acontecido na nossa família? Eu tenho chateado muito vocês? Vocês estão meio bravos comigo? O que está acontecendo? Pode falar a verdade, eu vou ouvir vocês. Podem falar. Será que nós temos disposição para isso? A família muitas vezes não vai bem, é porque nós até estamos tentando fazer a coisa certa, mas de forma unilateral. Nós precisamos convidar a Deus para a nossa vida e nós precisamos nos relacionar de forma correta com o outro. Primeiro mandamento: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todo o teu entendimento, com todas as tuas forças. O segundo: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Quem é o próximo mais próximo? É o cônjuge? É o filho? É o pai? É o irmão? Como você trata a sua família? O salmista entende que a família era o bem mais precioso. A esposa, ela era a cultura lá da videira, da uva. E os filhos eram a oliveira, as azeitonas. Então, as colheitas principais. Então, ele comparava a sua família às colheitas principais. E ele deixa claro que a sua família é mais importante do que a videira e a oliveira. Vamos abaixar as nossas cabeças. Vamos confessar primeiro a Deus que nós temos pecado contra o nosso cônjuge, com ações, com omissões ou com pensamentos. Vamos confessar a Deus os mesmos pecados em relação aos filhos, em relação aos pais, os irmãos entre si. Vamos pedir primeiro perdão a Deus acerca dessas coisas. E hoje ainda, vamos começar um conserto em nossa casa? Uma restauração em nossa casa começa com a disposição de alguém. Quem melhor do que você e eu, que estamos aqui no templo, ou aí na sua casa, participando desse culto a Deus a favor da família? Então vamos abaixar as nossas cabeças, vamos confessar a Deus os nossos pecados, e após alguns momentos de silêncio, nossa irmã Maria Helena vai estar aqui à frente fazendo uma oração de confissão de pecados, que nós confessamos a Deus as falhas com a família,
e estamos dispostos a confessar para a nossa família, hoje ainda, os pecados que nós temos cometido contra a nossa família também. Vamos ficar em silêncio alguns instantes, e a irmã Maria Helena vai quebrar o silêncio fazendo uma oração a Deus. Pai Santo, Deus querido, louvamos e te agradecemos, Senhor, por mais essa oportunidade de estar aqui presentes em comunhão e também, meu Deus, pela maravilha que o Senhor, ó Pai, falou e fala aos nossos corações nessa manhã, nos trazendo, ó Pai querido, uma realidade que nós precisamos, meu Deus, primeiro edificar, Senhor Deus, a nós primeiro, para que possamos entender, Senhor, qual é a nossa missão nessa vida com os nossos familiares. Por isso nós clamamos nessa manhã, Pai, tem misericórdia de nós, Senhor, perdoa, Senhor, perdoa as nossas falhas, os nossos fracassos, e nos enche, Senhor, do Teu Espírito Santo, para que possamos, meu Deus, em nome de Jesus, meu Pai, fazer a Tua vontade, e que cada dia mais, Senhor, possamos abrir o nosso coração, para que o Teu Espírito Santo faça a Tua vontade em nós, que possamos a cada dia, Senhor, melhorar o nosso relacionamento com o Senhor, porque só assim, meu Deus, vamos aprender a relacionar, ó Pai querido, com a família que o Senhor nos deu. Ah, Pai querido, tem misericórdia de nós nessa manhã, perdoa as nossas fraquezas, Pai, e enche-nos, Senhor, de graça e sabedoria, para que possamos cada dia mais fazer, Senhor Deus, como o Senhor, ó Pai, nos ensina. Fica aqui no nosso meio, fala o nosso coração, Senhor, e perdoa os nossos pecados. No nome santo de Jesus, nós te entregamos a nossa família em tuas mãos. Mas, em primeiro lugar, Senhor, quebramos o nosso ego, quebramos toda a nossa resistência, Pai, para que possamos, Senhor Deus, ser humildes, podemos ser, meu Deus, completo, para que o Teu Espírito possa atuar em nossas vidas. Mas nós sabemos e reconhecemos que só o amor e a misericórdia de Jesus em nós, hoje e sempre. Amém. Vamos cantar mais um hino. Nosso irmão Adnir vai estar aqui à frente, conduzindo mais um hino. Esse momento, meus irmãos, será oportuno para todos aqueles que vieram preparados para entregar os seus dízimos e as suas ofertas. A Igreja Presbiteriana do Brasil, ela entende que faz parte da liturgia do culto a vida financeira do membro. E nós não temos do que nos envergonhar. Nós somos contra toda denominação que se diz cristã, explorar a fé das pessoas, estabelecendo campanhas, estabelecendo valores. A Bíblia diz que Deus ama aquele que dá com alegria. Então, os membros da igreja que entendem as necessidades da igreja são sempre fiéis. Então, vamos com esse cântico, aqueles que vieram preparados podem vir à frente e fazer as suas entregas de dízimos e ofertas. Nós vamos estar entoando o hino 116, União com Deus.
mais perto quero estar, meu Deus, de ti, ainda que seja dor que me una a ti, sempre hei de suplicar, mais perto quero estar, mais perto quero estar. Mesmo vagando aqui na solidão, de noite a descansar, dormindo ao chão, em sonhos vou clamar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Minha alma cantará a ti, Senhor, Betel aqui verei por teu amor. Eu sempre hei de rogar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. E quando a morte enfim me vier chamar, nos céus com o Senhor irei morar. Então me alegrarei perto de ti, meu Rei, perto de ti, meu Rei, meu Deus, de ti. Amém. Meus irmãos, a última estrofe: e quando a morte, enfim, me vier chamar, nos céus com o Senhor irei morar. Então me alegrarei perto de ti, meu Rei, perto de ti, meu Rei, meu Deus, de ti. Nós temos todos os motivos para nos preocuparmos com o Covid-19, com o chamado coronavírus, mas nós não devemos ter pavor da morte. A morte é uma realidade e nós só seremos promovidos à glória eterna por meio da morte. É só depois da morte que nós vamos ter essa gloriosa esperança realizada em nós. Nos céus com o Senhor nós vamos morar. Não é o que nós pregamos, o que nós mais desejamos? No entanto, quando a possibilidade de morte aparece, os crentes fazem até vergonha às vezes. Tenhamos receio, tenhamos cuidado, mas medo e pavor da morte
é alguma coisa que um cristão não deve ter. Pavor, desespero, arranca isso do seu coração. Paulo diz que morrer é estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Nós falamos desse texto quando as coisas vão bem. Mas quando vem uma pandemia, a gente fica apavorado, com medo, e nem esse tipo de texto a gente tem coragem de falar. Então, gostaria que você pensasse nisso. Que tipo de espiritualidade você tem vivido? Que tipo de cristão você tem sido? E agora, quero convidar aos irmãos para nós abrirmos as Escrituras do Evangelho de Lucas. Nós vamos passar agora ao estudo de hoje, nessa manhã. Evangelho de Lucas, o capítulo 1. Evangelho de Lucas, o capítulo 1. Hoje vamos ler apenas o Cântico de Maria, nos versículos 46 a 56. Nós fizemos a leitura nas 2 semanas de todo o texto aqui, que é um texto muito longo. Hoje pegamos do versículo 26 até o 56. Hoje vamos ler apenas o Cântico de Maria, os versículos 46 até ao de número 56. Quero convidar aos presentes para ficarmos em pé. E você na sua casa também, quero convidar você, na sua possibilidade, a colocar-se em pé também, para nós fazermos essa leitura. Vamos meditar nesse texto das Escrituras essa manhã. Evangelho de Lucas, capítulo 1, os versículos 46 a 56. Vamos ler a uma só voz. Então disse Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque contemplou na humildade da tua serva, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Assim agiu com seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos, derribou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes, encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos, amparou a Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia a favor de Abraão e da sua descendência para sempre, como prometera aos nossos pais. Maria permaneceu cerca de 3 meses com Isabel e voltou para casa. Bondoso Deus, aplica os ensinos da tua palavra à nossa mente, ao nosso coração nessa manhã, para que sejamos edificados como famílias e como família da fé. Assim oramos no nome santo e precioso do Senhor Jesus. Amém. Queira sentar-se. Meus irmãos e irmãs, o mês de maio tem sido chamado de o mês da família, e nós sabemos que no Brasil há uma grande influência do catolicismo romano, trata esse mês como o mês de Maria, e nós aproveitamos a carona desse mês em que é enfatizado lá, para nós tratarmos de forma mais particularizada do tema da família. E que personagem melhor nós teríamos neste mês de maio para nós conversarmos sobre família do que Maria? Maria é um personagem extraordinário das Escrituras. Maria é a mãe do nosso glorioso Senhor e Salvador Jesus. Então, Maria é um personagem digno de nota, digno de observação, mas um personagem também muito polêmico. Polêmico não por causa dos seus feitos, mas por causa daquilo que as pessoas dizem sobre este personagem e os feitos atribuídos a este personagem, feitos que as Escrituras não professam.
Então, isso faz com que Maria, a história de Maria se encaixe dentro de 3 grupos. 2 grupos radicais e um grupo intermediário, que é o grupo conciliador. Um grupo radical que a coloca na posição de senhora. Outro grupo radical que a coloca abaixo de serva. E o grupo conciliador que a coloca segundo os ensinos das Escrituras Sagradas. Nós já tivemos 2 estudos. O primeiro estudo, na semana anterior, nós fizemos menção a ele. Hoje faremos menção ao estudo da semana passada. Na última semana, nós vimos aqui, e vamos pincelar rapidamente para você que não teve oportunidade de acompanhar, dos irmãos que estão presentes aqui e daqueles que estão acompanhando o culto online. Nós vimos que Maria foi uma mulher agraciada por Deus. Então, Maria foi uma mulher cheia de graça. Nós sabemos da oração que os romanistas dedicam a Maria. Nós não temos que criticá-los acerca disso, é a crença romanista, a Ave Maria cheia de graça. A Bíblia fala que ela era cheia de graça, mas em que sentido Maria era cheia de graça? Era no sentido de que ela era a fonte da graça ou ela era a causa da graça? Ela não era a fonte da graça. Então Maria não era a fonte, porque a fonte da graça é Deus. Pela graça de Deus sois salvos mediante a fé. Não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie. Então nós deixamos bem claro que Maria, ela não é a fonte da graça, que outros personagens bíblicos também foram cheios de graça. E não são dados a esses personagens o mesmo destaque que é dado a Maria. Nós vimos que a Bíblia fala que Noé era cheio de graça. Nós também vimos que Davi era cheio de graça, Paulo era cheio de graça, e, no entanto, a esses personagens não é dada a mesma ênfase que era dada a Maria. Também vimos que Maria foi uma mulher disponível para o serviço de Deus. E isso deveria chamar a atenção nossa. A disponibilidade dela para colocar-se para o serviço, as implicações de alguém colocar-se para o serviço de Deus é algo muito grande. Aquele que coloca a mão no arado não pode nunca mais olhar para trás. Então Maria, ela colocou a mão no arado, Maria aceitou o desafio que lhe foi proposto, Maria não recusou o chamado de Deus na vida dela, e nós falamos que muitos foram chamados, mas não têm entendido o chamado de Deus em suas próprias vidas e têm vivido de forma lamentável a sua caminhada cristã. Então nós vimos que Maria, ela foi uma mulher disponível para o trabalho de Deus, e se nós de fato amamos Maria, se nós de fato observamos os ensinos de Maria, então nós também deveríamos ser como Maria, servos. Foi Maria quem disse: eis aqui a serva do Senhor. Em nenhum momento Maria se fez senhora de ninguém, porque ela não se fez senhora, ela foi chamada para ser serva. E ela serviu de uma forma plena, ela é um modelo de serviço para nós. Queremos ser servos abençoados no nosso lar e na nossa igreja? Observemos Maria. As implicações daquele que obedece são muito sérias. Então Maria teve a vida dela transformada. Ela ia ser uma dona de casa comum como qualquer outra mulher da sua época. Mas Deus a chamou para ser a mãe do Salvador. E as implicações disso, elas vão estar presentes na história da humanidade até a volta do Senhor Jesus. Nós vimos também na semana passada que Maria não é maior do que as outras mulheres. Bendita sois vós entre as mulheres. É a oração que a igreja romana tem entendido, e nós não vamos questionar isso. A Bíblia fala, ela era bendita entre as mulheres. Isso tem que ser entendido de forma correta. A oração feita nesse sentido pelos romanistas, ela não está errada, se ela for observada nesse sentido. Maria não foi bendita sobre as mulheres. Maria não foi também colocada sob, mas entre as mulheres, como um exemplo para todas as mulheres.
Então, Maria não foi colocada acima de outras mulheres, acima de outros homens. Foi uma serva, modelo, uma serva fiel, tanto quanto eu e você podemos ser. Ela foi bem-aventurada, não porque foi a mãe de Jesus. Ela própria fala, bem-aventurada a que creu. Maria fala isso. Só que nós não queremos ler a Bíblia. Então, nós interpretamos a Bíblia à nossa própria maneira. Então, Maria foi bem-aventurada, tanto quanto eu e você podemos ser. Você crê em Jesus? Se você crê em Jesus, você é um bem-aventurado. Se você não crê em Jesus, você não é bem-aventurado, você é um maldito. Então, Maria creu, por isso Maria foi bem-aventurada. Hoje, eu quero compartilhar com vocês alguns ensinos de Maria para trazer paz a nós nos tempos difíceis da nossa família, nosso lar, os tempos difíceis do trabalho, nos relacionamentos, os tempos difíceis na família da fé, a nossa igreja. Maria, através do seu cântico, ela nos traz ensinos muito preciosos. No cântico de Maria, que nós lemos aqui, o primeiro ensino que nós temos de Maria é que Maria foi uma mulher que reconheceu que Jesus estava no controle da história. Nós, presbiterianos, nós reformados, nós temos pregado a doutrina da soberania absoluta de Deus. Nós cremos que Deus é o Senhor soberano da história. Mas eu e você entendemos de fato as implicações deste ensino? Nós entendemos de fato o que é a soberania de Deus na história? Se nós entendemos a soberania de Deus na história, por que todo esse medo de morrer? Quando vem uma pandemia, quando vem uma calamidade, quando vem uma crise financeira, quando acontece um terremoto, quando um vulcão entra em erupção, quando acontece uma perseguição. O Senhor é soberano sobre a história? Ou o Senhor é surpreendido pela história tanto quanto eu e você somos surpreendidos pela história? Então, Maria foi uma mulher que reconheceu o controle de Deus na história. Maria, ela engrandeceu a Deus pelas obras magníficas de Deus. Quando nós pensamos que Maria, quando ela faz esse cântico, quando Maria, ela canta, e esse texto vem para as Escrituras, o cântico de Maria, quando ela exalta a Deus com esse cântico, que Maria era muito jovem, casava-se bem na adolescência. Maria era com certeza uma adolescente, muito jovem, e Maria compreendia claramente a soberania de Deus, mesmo sendo muito jovem. Olha o que Maria fala no versículo de número 51. Ela diz assim, sobre Deus: agiu com seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos. Meus irmãos, Maria, ela está falando de uma revolução social. Quem alimenta pensamentos soberbos? O pobre alimenta pensamento soberbo? O morador de rua alimenta pensamento soberbo? Aquele que está no leito de enfermidade, com os dias contados, alimenta pensamentos soberbos? Quem alimenta pensamentos soberbos são os poderosos. Quem alimenta pensamentos soberbos são os ricaços. Quem alimenta pensamentos soberbos são aqueles que têm o poder na mão, são aqueles que estão assentados no trono, são aqueles que se acham donos do mundo, são aqueles que pensam ter as regras da história na mão. São muitos políticos que legislam leis a seus próprios interesses. Eles pensam que eles têm a história nas mãos, eles escrevem a história a seu bel prazer. Pois é exatamente esses que se acham deuses, que se comportam como deuses, mas eles não são deuses. Maria está falando aqui,
esses que alimentam pensamentos soberbos vão ser destronados. Porque Deus não divide a sua glória. Quinta-feira nós vimos o fim triste de Herodes Agripa. O povo proclamava que ele falava como um Deus entre os homens, e ele não deu glória a Deus, e foi comido de vermes, padeceu durante 5 dias, morreu de forma terrível, cheirava mal em plena vida. Deus não divide a sua glória com quem quer que seja. Deus não divide o seu reino, não divide o seu governo com ninguém. Mas Maria continua, no versículo 52, derrubou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes. Aqui Maria está falando de uma revolução política. Derrubou de onde? Do trono. O trono é o símbolo de governo, é o símbolo de poder. Aí você olha para a história do grande Egito. Cadê os faraós do Egito? Nós conhecemos a história de alguns deles. Há algumas múmias da história do Egito. Há alguns restos da história do Egito. Cadê os faraós? Os reis da Síria, nós lemos sobre o Império Medo-Persa. Cadê os reis daqueles impérios? Nós lemos sobre o grande Nabucodonosor. Cadê Nabucodonosor? Alexandre, o grande, que jovem ainda, dominou o mundo da sua época. Os Césares de Roma. Nós sabemos que César era o título dos imperadores romanos, e eles eram considerados deuses na terra. Eles eram adorados como deuses. Haviam templos para adoração a César. Onde estão esses governantes do passado? Todos eles sucumbiram, porque só há um reino que vai encher toda a terra de mar e mar, e que vai durar pelos séculos dos séculos, é o reino do Senhor Jesus. Mas Maria não para aí. Maria tem uma percepção de mundo, por causa da soberania de Deus, que eu e você que professamos a fé reformada não temos. Olha o versículo 53. Vamos ler juntos o versículo 53? Para você manter bem a sua Bíblia aberta aí, não esquecer de manter a Bíblia aberta. Vamos ler juntos? Encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Mais uma vez, bem firme, vamos lá? Encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Que revolução é essa? Maria fala de uma revolução social, Maria fala de uma revolução política, Maria agora fala de uma revolução econômica. Encheu de bens os famintos, despediu vazios os ricos. Quando nós olhamos para a questão econômica do mundo, nós ficamos assim assustados. Algumas pessoas que elas são extremamente ricas, e outras que são extremamente pobres. Isso não deveria nos assustar, meus irmãos? E muitos gostam de seguir as celebridades, né? Muitos gostam de seguir as celebridades. O que as celebridades estão fazendo agora no tempo de isolamento social? As celebridades fazem as postagens, né? A postagem entrevistando o doutor fulano, entrevistando o doutor ciclano de tal, entrevistando o artista fulano de tal, entrevistando o cantor beltrano de tal, né? Fica em casa, aqui está conosco hoje o doutor fulano, vai falar sobre isso. Hoje está a doutora ciclano, o professor fulano de tal, o mestre beltrano de tal, né? É tudo muito bonito, gente, tudo muito bonito isso aí. Mas isso mostra que nós precisamos de uma revolução econômica. Nós precisamos de um governo mais justo. Alguns são ricos absurdamente. Não param no Brasil, nem moram no Brasil. Eles viajam e passeiam o mundo inteiro, e os outros passam fome. Então Maria entende que Deus está no controle, que Deus é o soberano, que Deus governa. Deus vira a mesa.
Ela está falando, Deus vira a mesa. Ele encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. De que maneira nós podemos entender isso? De muitas maneiras, irmãos. Mas principalmente quando nós pensamos na glória eterna. A Bíblia fala do banquete preparado para todos aqueles que temem a Deus, com pesar. As Escrituras dizem que muitos ricos têm dificuldades em relação às coisas espirituais. Isso é fato. Tem pobre também? Sim, tem. Mas as riquezas têm o poder de cegar a pessoa e fazer a pessoa olhar para um mundo que não existe, um mundo que a maioria não conhece. O versículo 54, 55, Maria vai falar de algo mais importante. Ela falou de uma revolução social, ela falou de uma revolução política, ela falou de uma revolução econômica, mas os versículos 54 e 55, nós temos algo mais importante. Vamos ler comigo, 54, 55. Amparou a Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia, a favor de Abraão e de sua descendência para sempre, como prometera aos nossos pais. Meus irmãos, Maria, ela está falando aqui de uma revolução espiritual, a favor de Abraão e sua descendência. Você é descendência de Abraão. Eu sou descendência de Abraão. A Bíblia fala, meus irmãos, nós somos filhos de Abraão. Filho de Abraão não é aquele que tem o sangue de Abraão correndo nas veias. Filho de Abraão é aquele que tem a fé de Abraão habitando no seu coração. E Deus se lembrou de nós. Deus se lembrou da sua misericórdia. Deus trouxe salvação para nós. Deus trouxe perdão para nós. Deus trouxe redenção para nós. E Maria está reconhecendo que esse Deus é o Deus que está no trono. É o Deus que derruba os poderosos, que levanta os humildes e que traz salvação para o seu povo. Maria tem uma visão correta da soberania de Deus. Na vida social, na vida política, na vida econômica e na vida espiritual do seu próprio povo e do mundo inteiro. Isso trouxe paz para Maria, com certeza. Porque o próximo ponto que eu quero tratar aqui, só é possível observar aqueles que entendem a soberania de Deus e vivem de acordo com essa soberania. Porque o segundo ponto que eu quero tratar com vocês sobre Maria aqui nessa manhã, é que Maria foi uma mulher pronta a andar com Deus. Maria foi uma mulher pronta a andar com Deus. Nós trabalhamos esses versículos para levantar a soberania de Deus na perspectiva de Maria e mostrar que nós precisamos ter esse mesmo entendimento da soberania de Deus para a nossa casa, para os nossos relacionamentos e para a nossa vida na igreja. Porque isso é que vai nos fazer andar de forma firme. Você é uma pessoa realmente pronta a andar com Deus? Você está andando com Deus? Você diz, eu quero Deus. Mas você tem andado com Ele? Porque aquele que quer Deus tem que estar pronto a andar com Deus. Então, meus irmãos, para andar com Deus, nós precisamos entender que nós vamos andar com Deus e alguns momentos da nossa vida há de ser que vão ser muito complicados. Eu estou andando com Deus, mas não quer dizer que a minha vida vai ser um mar de rosas, vai ser perfeita, eu não vou passar por problemas, eu não vou ter tribulação alguma. Tem gente que anda com Deus, mas anda com Deus quando as coisas estão tranquilas. Quando as coisas apertam, se afastam de Deus. E o que fazem? Primeiro, se ausentam do compromisso cristão. Aqueles que na tempestade não conseguem perceber a presença de Deus na caminhada, eles se ausentam do seu compromisso cristão. Eles frequentam a igreja, mas estão distantes de Deus. Eles não creem totalmente. Eles vêm à igreja, é um compromisso religioso. Não há disposição para o trabalho, não há disposição para se envolver com o reino. Isso é o começo, porque em segundo lugar, essas pessoas, elas possivelmente vão se afastar do templo.
Eu sei andar com Deus quando as coisas vão bem, mas veio o problema, veio a doença, veio o problema do casamento, veio o problema com o filho, veio o problema de relacionamentos, vieram problemas dentro da igreja, vieram problemas financeiros. Eu sabia andar com Deus até antes desses problemas se apresentarem na minha vida. Mas agora que eles vieram, eu não quero fazer mais nada. Eu não quero orar, eu não quero cantar, eu não quero participar das atividades. Eu vou sentar no último banco, eu vou esconder atrás da nuca do irmão, para que ninguém peça nem que eu faça uma oração. Isso é o começo. Porque se tal pessoa persistir nesse tipo de caminhada, ela vai se ausentar do templo. Porque ela vai perceber que a presença dela não está fazendo diferença nenhuma. Porque ela vai se escondendo, e ainda que o irmão ou outro tenta socorrê-lo, ela está se escondendo cada vez mais. E essa pessoa, então, ela vai começar a se afastar do templo. E, por fim, poderá acontecer o pior, de que tal pessoa se envolva com o mundo. Você acha que tem problema? Será que eu tenho problema mesmo? Para poder abater a minha vida espiritual? Para eu chegar na igreja e falar assim, ó, eu não faço mais nada na igreja, porque eu estou cheio de problemas. Estou com problema em casa, estou com problema no trabalho, eu estou doente, estou com problema financeiro, estou com problema com os irmãos. Você acha justificável a sua ira? Você acha justificável a sua desculpa? Porque Maria tinha problemas muito maiores do que eu e você. Vejamos lá, ela estava grávida. Maria sabia de quem ela estava grávida? Sim ou não? Sabia. O anjo falou para ela, ela sabia de quem ela estava grávida. Ela sabia a quem ela haveria de dar a luz. Ela ia dar luz a Jesus, o Filho de Deus, o Salvador da humanidade. No cântico dela, ela deixa muito claro isso. O meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Então Maria sabe que está grávida. Maria sabe que vai dar a luz a Jesus. E tem um recenseamento. Ou seja, Maria, ela tem que ir com José para Belém e vai ter que fazer uma caminhada aí de mais de 100 quilômetros. Aproximadamente 130 quilômetros. Então, a mulher grávida, vocês já fizeram as contas aqui, ela foi para a casa de Isabel, lá ficou 3 meses, já voltou com 3 meses de gravidão, de gravidez, e aí vem, né? Passa-se esse período e agora ainda tem o recenseamento pela frente. E se aproxima o dia do nascimento da criança. Essa mulher vai ter que fazer uma caminhada de 130 quilômetros, porque a lei assim determina. Maria, a mãe do Filho de Deus, o Salvador da humanidade, ela não teria vida fácil por causa disso. Não, Maria pode ficar quietinha aí, o José vai, a Maria vai ficar, porque ela foi escolhida para ser a mãe do Salvador. Não, Deus não poupou Maria dessas dificuldades. Quando chegar em Belém, Maria está grávida do Filho de Deus, o Salvador da humanidade. Ela tem lá separado para ela um hotel 5 estrelas. Ela tem separado para ela o melhor quarto do hotel. Está tudo pronto. O bebê o berço do bebê está prontinho. O quarto está pintado, tudo muito bonito. A Bíblia diz que não tinha lugar para eles. E as Escrituras, então, nos falam que o menino foi deitado numa manjedoura. Então, você que é mãe, pensa nisso. Grávida, tem que andar mais de 100 quilômetros, talvez em cima de um burro. Chega na cidade, não tem lugar para você ser hospedada. Os dias do nascimento da criança estão se aproximando. Mas as coisas são complicadas. Nasce o menino, voltam para casa. Mas espera aí, tem uma ordem para que eles deveriam ir para o Egito e passar uma temporada no Egito, porque eles estavam sendo ameaçados de morte. E aprove a Deus que Jesus fosse para o Egito, para que aquele período ele fosse preservado ali no Egito, pela vontade de Deus. Então agora tem que atravessar o deserto, mais de 400 quilômetros, com uma criança pequena, para poder ir para um outro país, para se proteger, para não ser morto. Quando voltam do Egito, vão voltar para casa, vão para a Judéia. Não vai não. Vocês vão lá para Galiléia, vão lá para Nazaré. Lugar pobre, lugar atrasado. A opinião da maioria é que não saía coisa boa de Nazaré. Vocês devem se lembrar que um dos que foi chamado por Jesus disse: poderá vir alguma coisa boa de Nazaré?
Essa era a ideia. De lá não vem nada bom. Então já pensaram? As mães ter que sair de um lugar adiantado, avançado, em termos de cultura, tecnologia, conhecimento, ir para um lugar atrasado, um lugar que não tem nada, que não tem informação. Meus irmãos, Maria, a mãe do Filho de Deus, ela passou por tudo isso. E o que ela disse? Ela sabia do que estava por vir. Eis aqui a serva do Senhor, que se cumpre em mim, conforme a vontade do Senhor. Será, porventura, que os nossos problemas são tudo isso mesmo? Quero pensar com você nessa manhã. Será que os problemas que nos afligem são tudo isso mesmo? Dentro da nossa casa? Será que não somos nós que estamos complicando a coisa dentro de casa, não? De repente o outro é culpado, só o outro é culpado. De repente o problema na sua casa é você. De repente eu estou sendo o problema dentro da minha casa. Nos relacionamentos, será que o problema é o outro? Será que o problema não é você, não? Será que não sou eu o problema? Meus irmãos, Maria tinha situações muito mais adversas contra ela. Mas Maria, em momento nenhum, pensou de si mesma além do que convinha. O grande problema, meu e seu, é que nós pensamos de nós muito mais do que nós somos. Esse é o grande problema dos relacionamentos. Na família, no trabalho e até mesmo dentro da igreja. Quanto mais elevada a posição que uma pessoa ocupa na vida, mais humilde essa pessoa deveria ser. Maria não foi uma qualquer, não. Bendita entre as mulheres. Mas entre as mulheres, ela foi destaque. Qual das mulheres carregou no ventre o Filho de Deus? Qual das mulheres deu peito de mamar ao Filho de Deus? Qual das mulheres ensinou as primeiras palavras ao Filho de Deus? Qual das mulheres ensinou a religião ao Filho de Deus? Que coisa maravilhosa, quando nós pensamos na natureza humana do Senhor Jesus, ele passou por todo o processo de um humano normal. Então a história de Maria, ela deve ser motivadora para mim e para você nessa manhã. Vamos encerrar por aqui com essas duas considerações sobre Maria. A primeira é que Maria foi uma mulher que de fato entendeu a soberania de Deus na história da humanidade. Ela fala de uma revolução social, ela fala de uma revolução política, ela fala de uma revolução econômica, ela fala de uma revolução espiritual. Maria foi uma mulher que de fato andou com Deus. E por que andou com Deus? Porque ela entendia de fato a soberania, o governo de Deus na história. Você entende o governo de Deus na história da sua vida? Pode ser que o problema que eu e você estejamos passando, pode ser que esse problema, Deus tenha nos dado esse problema neste exato momento para nós cumprirmos a ordem dele estabelecida para a nossa vida. Vamos lembrar da história de Esther. Não foi uma conjuntura complicada que todos os judeus deveriam ser mortos, que Deus a levantou para que ela pudesse prover libertação ao seu próprio povo? Vamos olhar para os problemas dentro de uma nova perspectiva? O Senhor nos tem chamado eternamente. O Senhor é o Senhor da história. Ele nos convidou a andarmos firmes nessa jornada. Ele está conosco na jornada. Nada será pesado acima daquilo que de fato nós temos condições. Maria, ela experimentou realmente alguns entraves, algumas adversidades maiores do que eu e você. Sejamos humildes nessa manhã. Vamos olhar para a história de Maria, como de outros personagens da Bíblia. Eles passaram por problemas de verdade. Nós estamos passando, é muito pequenininho o nosso problema. Nós temos condições de resolver esse problema sim. Buscando a Deus, confessando os nossos pecados, sendo humilde, tendo disposição de fazer as coisas certas e andando com Deus apesar da dificuldade. Anda com Deus. Está difícil sua caminhada dentro de casa? Anda com Deus. Está difícil a caminhada no trabalho? Anda com Deus. Está difícil a caminhada na igreja? Anda com Deus. Vamos abaixar as nossas cabeças e vamos orar, irmãos.
Bondoso Deus, obrigado pelo teu cuidado conosco nessa manhã. Nós temos olhado para Maria, o modelo de virtudes, uma serva exemplar, o modelo de serviço que nós precisamos observar para termos um lar abençoado, relacionamentos abençoados, uma igreja mais abençoada. Uma mulher que teve visão da soberania de Deus. Ajuda-nos a ter entendimento dessa doutrina que nós professamos, para vivermos a vida mais leves, para vivermos a vida com mais tranquilidade, para vivermos a vida com mais esperança, para andarmos contigo, ainda que sejam difíceis os nossos dias. Assim oramos no precioso e maravilhoso nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe vocês, irmãos e irmãs. À noite, 19 horas, nós teremos a ministração da palavra de Deus e eu convido você a estar presente. Vocês que vieram, estejam presentes aqui, convidem outras pessoas. E você que não pode vir, que precisa ficar isolado, que sente essa necessidade, convide os seus amigos, os seus contatos, que eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para o nosso coração.